Olá, vou compartilhar com você 3 supostas razões por que sofremos. Mas antes, peço a você que inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser avisado toda vez que um novo vídeo for postado. O sofrimento faz parte da nossa história, faz parte da nossa existência. Quer queiramos, quer não, esta é uma realidade da vida. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando conversamos com as pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento em sua vida, a grande maioria diz que não sabe as razões daquele sofrimento e ainda acrescenta que não merecia passar por tantas aflições. Em outras palavras, sempre dirão que é uma injustiça. Muitas delas acusarão a Deus e dirão que esse é justamente o motivo por que elas não creem, porque se houvesse Deus, Ele não permitiria que elas sofressem. Outras não culpam a Deus, mas encontraram outro culpado, o diabo. É verdade que o diabo se alegra com toda a tragédia, mas precisamos admitir que somos nós que legitimamos a ação de Deus ou a ação do maligno na nossa vida. É também um fato da vida que às vezes sofremos por consequência dos erros dos outros. Quantas mulheres e quantos homens sofrem por causa dos companheiros que têm? Quantos pais sofrem por causa dos filhos? Quantos filhos sofrem por causa dos pais? Existem também as situações de manipulação, de mentiras, de roubos, de corrupção, de infidelidades. Tudo isso traz também alguma medida de sofrimento em nossa vida. Mas entenda uma coisa, mesmo quando não conseguimos explicar exatamente por que estamos sofrendo, não devemos tirar conclusões precipitadas sobre as razões por que enfrentamos lutas e sofrimentos, porque existem muitas razões para o sofrimento humano. Em primeiro lugar, as pessoas sofrem por causa das escolhas erradas. Todos nós fazemos escolhas. Agora, quando as pessoas fazem escolhas apenas naquilo que desejam, obstinadamente, naquilo que lhe favorece, quando fala de forma impensada, quando resolve pagar o mal com outro mal, ou fazem um mal pior ainda, o resultado é que abrem brechas para o inimigo e para o sofrimento. Não se fala muito de escolhas, mas grande parte do sofrimento que passamos é resultado das escolhas que fazemos. Você pode culpar as pessoas, você pode culpar a Deus ou até mesmo o diabo, mas você precisa compreender que as suas escolhas determinam o que está colhendo em sua vida. No Evangelho de Lucas, nós encontramos um exemplo clássico de sofrimento por causa de escolhas erradas. Jesus conta a história de um jovem que certo dia chegou para o seu pai e pediu para receber a parte que lhe cabia da herança. O seu pai ficou triste, mas concordou em dar o que lhe pertencia. Depois de receber a herança, ele saiu de casa e, junto com os amigos, passou a viver uma vida sem limites e gastou todo o dinheiro que possuía. A situação foi ficando cada dia pior, até que ele chegou ao fundo do poço e passou a comer com os porcos. Agora,
O que diria as pessoas ao vê-lo ali comendo com os porcos? Talvez alguém diria que o pai era o culpado, porque deu a herança, mesmo sabendo que ele não teria condições para lidar com ela. Outros diriam que a culpa era da sorte e do destino, que uns nasceram para sofrer e outros não, e nada pode ser feito em relação a isso. Por fim, outros diriam que o próprio Deus era o culpado pelo sofrimento daquele jovem, e diria: se Deus é amor, como pode ele permitir alguém comer com os porcos? Mas quantos ousaria dizer que o jovem mesmo foi o responsável pelo seu sofrimento? No entanto, esta é a verdade. Você é responsável pelas consequências de suas ações. Você fez as escolhas. Não adianta culpar quem quer que seja. Agora, o primeiro passo para qualquer mudança em sua vida é você entender que o que você está vivendo hoje é resultado das suas escolhas. E quando você assume a responsabilidade, a situação começa a mudar. Em segundo lugar, as pessoas sofrem porque todos passam pelo mesmo só pelo fato de estarem vivos. Só pelo fato de ter nascido neste mundo, só pelo fato de estarmos vivos, há uma medida de sofrimento e até de calamidade que todos nós estamos sujeitos. Veja o que diz Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O que ele está dizendo é que quando está frio para todos. Quando há um terremoto, todos são afetados. Quando vem a enchente, tanto a casa do ímpio quanto a casa do justo são alagadas. Quando vem a epidemia, não é só alguns que são contaminados, mas todos nós corremos o risco também. Essas dificuldades da vida são inerentes a todas as pessoas. Não devemos gastar energia e ficarmos lamentando por coisas que têm que ser enfrentadas, por coisas que precisam ser superadas. Agora, ainda que Salomão diga que todos nós estamos sujeitos, independente de ser bom ou não, de ser justo ou não, existe uma medida de angústia ainda maior para aquele que não tem temor de Deus. Jesus certa vez disse que todos nós estamos construindo a nossa casa. A casa fala da nossa própria vida. Só que ele disse que alguns a constroem sobre a areia e outros constroem sobre a rocha. Tanto que constrói sobre a areia quanto que constrói sobre a rocha vão enfrentar a mesma enchente. Os dois sofrerão com a mesma tempestade. Ambos certamente poderão ficar aflitos e perturbados, mas haverá uma diferença entre os dois. O que construiu na areia vai ver tudo desabar. Não terá onde abrigar sua família, talvez perca parentes soterrados nos escombros da casa, terá que começar tudo de novo, mas aquele que construiu sua casa sobre a rocha passará pela prova, mas continuará de pé e verá a proteção de Deus. Você percebe a diferença? Ambos passaram pela tempestade e pela enchente, mas aquele que ignorou a palavra de Deus sofreu de uma forma muito maior. Que você seja como aquele homem que edificou sobre a rocha. Quando vierem as tempestades da vida, que são inevitáveis, você possa permanecer firme e inabalável, porque sua força vem do Senhor. Em terceiro lugar, as pessoas sofrem para que se voltem para Deus e o reconheçam. Será que todos nós temos consciência que não estar no centro da vontade de Deus traz uma certa medida de sofrimento e angústia? Há pessoas que só se chegam a Deus e o reconhecem
em momentos de sofrimento. Santo Agostinho dizia que a vida de um homem é mudada por um grande amor ou por uma grande dor. As pessoas pegaram essas palavras dele e deram outra forma dizendo: quem não vem pelo amor, vem pela dor. O que isso significa? Que Deus sempre usa as circunstâncias da nossa vida para nos aproximar dele. Alguns só ficam perto de Deus quando tudo está bem, quando a família está ajustada, quando ele está ganhando dinheiro, quando está prosperando, quando todos de sua casa desfrutam de boa saúde. Nessa situação, elas procuram ficar mais perto de Deus. Já outras só aproximam de Deus quando as coisas estão muito ruins, as finanças comprometidas, a saúde ameaçada, os relacionamentos se rompendo. Por incrível que pareça, a perda de um ente querido, a demissão de um emprego, a rejeição familiar são situações que levam muitos a buscar ao Senhor. Eu não sei se esse é o seu caso, mas estou certo que a maioria procura mais a Deus em situações de aperto, de dor e de muita dificuldade. E sabe o que é maravilhoso nisso? É que Deus usa dessas situações para nos trazer para perto dele. Deus coordena a dor e a crise para mostrar o que realmente somos. Mas é necessário que não se conforme com a dor, não se conforme com aquilo que é ruim. Quando você disser basta, a situação começará a mudar. Quando você se submeter debaixo da mão de Deus, ele te exaltará, porque o nosso Deus é aquele que exalta o humilhado. Vamos orar. Senhor, abençoe todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Sabemos que durante a trajetória da nossa vida neste mundo, todos nós passaremos por muitas aflições, mas a promessa da Tua palavra é que em todas elas o Senhor trará o livramento. Coloco diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado lutas e sofrimento em suas vidas e também em sua família. Que o Senhor seja para elas o socorro bem presente em cada momento de adversidade que elas estejam passando. E que cada uma delas possa edificar suas vidas no temor do Senhor, para que no dia da adversidade elas possam permanecer como aquela casa que foi edificada sobre a rocha. Que assim seja. Amém.